Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, página 87. Alexandre o Grande nunca servira de modelo para Otávio. O macedônio aprendeu seus limites apenas com seus fracassos. Suas tropas tiveram de lhe dizer, a pouca distância do Himalaia, que não podiam prosseguir. Otávio descobriu suas limitações ao buscar êxitos, e nas poucas ocasiões em que as perdeu de vista, logo se corrigiu. A estratégia, portanto, surgiu naturalmente. Raras vezes confundiu aspirações com capacidades. Alexandre as confundiu ao longo da vida e não sobreviveu muito tempo após ter constatado não serem a mesma coisa. Morreu na Babilônia de exaustão, doença e decepção, aos 33 anos. Otávio tinha a mesma idade, mas apenas 1/3 de sua carreira transcorrera naquele dia em Alexandria, quase 3 séculos depois, quando viu e removeu o que restara de Alexandre. Otávio teve sorte, é claro, por sobreviver às doenças e aos inúmeros riscos, mas também foi mais cuidadoso que Alexandre ao empregar forças e compensar fraquezas. Aquele que conhece a arte da abordagem direta e indireta será vitorioso, escreve Sun Tzu, parecendo, como de hábito, abranger todas as possibilidades. Então ele adestra. Tal é a arte da manobra. Abordagens diretas funcionam, sugere sempre Tzu, apenas quando capacidades e aspirações se avizinham. A abundância proporciona tudo o que se deseja, deixando pouca necessidade de manobras. Em geral, contudo, as capacidades se reduzem. Foi esse o problema de Otávio. A insuficiência exige abordagens indiretas. E isso, insiste Sun Tzu, implica manobras. Quando capaz, finge a incapacidade. Quando eficiente, finge a ineficiência. Quando perto, deve parecer longe. Quando longe, deve parecer perto. Ofereça uma isca ao inimigo a fim de atraí-lo. Finge a desarmonia e o ataque. Quando ele se concentrar, prepare-se contra ele. Quando ele for forte, evite. Finge a inferioridade e encoraje a arrogância. Então, desta forma, mantenha-se sob tensão e os esgote. Opostos mantidos ao mesmo tempo na mente são as chaves para a vitória do estrategista. É como se Sun Tzu pronunciasse o que é, entretanto, improvável. E então, o sábio acrescenta, como quem contradiz e adestra a si próprio. Não é possível discuti-los de antemão. Vitórias devem estar conectadas, caso contrário, não levarão a lugar nenhum. No entanto, não é possível prevê-las, pois surgem de oportunidades imprevistas. A manobra, porém, exige planejamento, mas também improviso. Pequenos triunfos numa única arena estabelecem outros maiores, permitindo aos adversários mais fracos o fortalecimento. Tal afirmativa nos remete ao jovem Otávio, girando em círculos em torno do limitado Marco Antônio, tirando proveito de parcos recursos até poder em Ácio substituí-lo por uma abordagem mais direta. Percorremos um longo e grandioso caminho, disse um poeta a Otávio, logo após seu retorno a Alexandria em 29 a.C. É chegada a hora de desadrelar nossos raivosos cavalos. O poeta era Virgílio. O poema está nas Geórgicas, e dizem que Otávio, dias a fio, ouviu o autor e alguns amigos lerem em voz alta todos os 2118 hexâmetros. A obra não era um épico, Eneida viria depois, e o fato desconcertou a tal ponto seus recentes biógrafos que eles preferiram ignorá-lo. Porque o homem mais poderoso do mundo ficaria sentado tanto tempo ouvindo instruções acerca da alternância das safras, do cultivo de vinhas, da criação de gado e da apicultura? John Beauchamp, um dos seus antigos biógrafos, sugeriu que Otávio estava preparado para diminuir o ritmo, olhar ao redor e refletir sobre o uso de poder quando já não tinha rivais. Ele mudava da navegação para o cultivo. Durante sua ascensão, Otávio passara 1 década e meia fingindo, comprando, financiando, eliminando ou capitalizando as ameaças de Marco Antônio, Cícero, Cássio, Bruto, Fúvia, Lúcio, Sexto, Lépido, Cleópatra e Cesário, lidando com o Senado de Roma,
as revoltas, as doenças, as tempestades e os naufrágios, e até mesmo um cometa. E o fez com inteligência, mas sem definir o ritmo. Continuou buscando, perdendo e tendo de recuperar o estímulo, mas não conseguia mais manter o passo. Nenhum cavalo raivoso corre para sempre. Depois de Ácio, Otávio passou a controlar os acontecimentos, em vez de deixar controlar-se por eles. Desistiu de uma nova campanha contra os partas. Nomeou governantes locais. Herodes, da Judéia, foi um exemplo, para cuidar de províncias mais complicadas. Apaziguou os veteranos, concedendo-lhes terra e apoio de longo prazo, em troca do apoio de longo prazo. Satisfez Roma ao aceitar triunfos, promover jogos e dar início a um programa de construção visando equipará-lo ao de Alexandria. Consciente dos perigos da arrogância, também afetou a sua própria modéstia. Em vez de exaltar, abrandou seus triunfos. Levou uma vida sem luxos e, ao regressar da viagem, chegou à cidade sem alarde, a fim de evitar recepções acaloradas. Ele garantiu sua autoridade, parecendo renunciar a ela, de modo ainda mais radical no primeiro dia do ano de 27 a.C., quando inesperadamente abriu mão de todas as responsabilidades. Ao surpreso Senado, não restou alternativa senão rejeitar a proposta e agraciá-la com o título de príncipes, o mais eminente, bem como um novo nome, Augusto. Então Otávio passa a se chamar Augusto. O que de fato fazia era abrir mão da república, mas de maneira tão gradual e com tamanho tato, que enquanto exibia a cada fase benefícios tão evidentes, que os romanos se adaptariam e até mesmo adotariam um novo regime, mal notando o quanto ele tinha mudado. Eles próprios se transformariam em safras, vinhas, gado e abelhas, pois, ao contrário de Xerxes, Péricles, Alexandre o Grande e Júlio César, não à toa, uma de suas dádivas foi ter iniciado Otávio cedo. César Augusto via o tempo como aliado. Como a historiadora Mary Bird assinalou, ele não precisou abolir nada. Ele dedicou seu tempo ao aperfeiçoamento. Entre eles, um acordo constitucional renovando o respeito pelo Senado e pelo Estado de Direito. Embora Augusto mantivesse punhos de aço em luvas de pelica, outro, a estabilidade imperial, o império anunciou, era grande o suficiente. Com exceção de poucos ajustes de fronteiras, não mais precisava se expandir. Outro ainda era a criação de um épico nacional. Roma não tinha Homero, então o príncipe pronunciou um Eneida, ao contrário de Ilíada e Odisseia. Foi um trabalho comissionado. Augusto incentivou sua composição, subsidiou o autor e salvou os manuscritos das chamas para o insatisfeito Virgílio. No leito de morte, pediu que a sua obra fosse queimada. Enéas é um príncipe de Troia, que depois de ter escapado das chamas e sobrevivido a incontáveis provas, fundou Roma, cidade transformada em império e protegida por deuses. Enéas podia ser Otávio em seu caminho rumo ao poder, seus pensamentos arremetendo aqui e ali, avaliando suas opções, mudando de um plano a outro, tão veloz quanto um raio flamejante. Mas além da famosa profecia, filho de um deus, ele trará de volta a Era de Ouro. Virgílio pouco explica como Augusto poderia usar o poder. Eneida privilegia o passado, não o futuro de Roma. Celebra a navegação, não o cultivo. Por que então o príncipe julgou tão valioso plantar e preservar esse longínquo poema? A grandeza da percepção poética e, portanto, a sua grandeza, Virgílio reside na capacidade de compreender a vida por completo, numa única análise, numa única obra, num simples olhar. O romancista Hermann Broh o faz dizer o poeta moribundo. Então, estratégia e política são a habilidade de compreender interconexões? Saber onde esteve para decidir aonde vai? É difícil compreender, de outro modo, como uma abordagem indireta, quer as reviravoltas de Enéas, quer as tentativas e as mudanças de Otávio, pode levá-los a alcançar Ítaca ou outro lugar qualquer. Ainda fará parte da minha futura fama o fato de eu ter sido amigo de Virgílio.
concluiu com razão Augusto de Brock. Havia coisas, no entanto, que nem mesmo Augusto podia controlar. Uma, infelizmente, era a própria família. Ele compreendeu assim, com seu tio-avô, que abandonar a república sujeitaria ao império às incertezas da herança. Pareceria uma barganha razoável na época, pois Roma era mais tolerante em relação ao divórcio e à adoção que a maioria das monarquias seguintes. Isso permitiria o cultivo de herdeiros e oportunidades para treinar o mais promissor, sem depender de quem gerou quem. O infortúnio, porém, acometeu Augusto quanto à continuidade da própria família. Embora tenha se casado 4 vezes, apenas a terceira esposa deu à luz a uma criança, Júlia, que, apesar de seu brilhantismo e de sua autoconfiança, não podia sucedê-lo por ser mulher. Isso deixou como alternativa a adoção, e a prioridade de Augusto como príncipes foi criar um novo Otávio. Sua primeira opção foi Marcelo, o admiradíssimo filho do primeiro casamento de sua irmã Otávia. Augusto providenciou as núpcias dele com Júlia quando ela contava apenas 14 anos. Mas Marcelo morreu de uma doença súbita aos 21 anos, muito cedo, porém há tempo de Virgílio retratá-lo de modo pungente como o espírito perdido em Eneida. As outras possibilidades eram Tibério e Druso, frutos de um casamento anterior da última esposa de Augusto, Lívia. Druso, no entanto, morreu aos 29 anos, em consequência de ferimentos num acidente a cavalo. Tibério se manteve saudável, mas ele e o príncipe nutriam desconfianças mútuas, devido a em grande parte, às manobras de Augusto para garantir um sucessor. Na esperança de aumentar suas opções, Augusto obrigou Júlia, após a morte de Marcelo, a despojar Agripa, bem mais velho, contemporâneo do pai e do gênio por trás de tantas de suas vitórias militares. Tiveram 5 filhos, dos quais 3 eram homens. Gaio e Lúcido, contudo, morreram cedo, e o terceiro, Agripa Póstumo, nascido após a morte do pai, se tornou um adolescente cruel. Então, Augusto, já desesperado, exigiu que Tibério se divorciasse da esposa a quem amava e se casasse com a viúva de Agripa, a quem odiava. Júlia o odiava na mesma medida, e da infeliz união nasceu apenas uma criança, morta na primeira infância, quando então Tibério, desafiando Augusto, exilou-a na ilha de Rhodes. As escapadas sexuais de Júlia após o divórcio chocavam cada vez mais a sociedade romana, levando Augusto a exilá-la na menor e mais desolada ilha do arquipélago de Pandateria, longe da costa italiana. Torcendo pelo melhor, em 4 anos depois de Cristo, aos 67 anos, Augusto decidiu adotar Tibério e Agripa Póstumo, embora não confiasse em nenhum dos dois. 5 anos depois, para os padrões da época, velhos demais para governar qualquer coisa, o príncipe sofreu sua maior derrota militar. Embora ele se opusesse à expansão do império, ele não excluía a corrigir seus perímetros. Assim sendo, aprovou a extensão do domínio romano a partir do Reno até o Elba, que, com o Danúbio, diminuiria a fronteira ribeirinha, correndo do norte ao Mar Negro. A missão, que parecia ótima nos mapas, exigia a pacificação da Germânia, região de muitas florestas e pouco conhecida dos romanos. A tarefa coube a Públio Quintílio Varo, que de imediato liderou 3 legiões. Em Teutoburgo, em uma emboscada catastrófica, cerca de 15.000 homens foram escravizados ou massacrados, por métodos aterrorizantes, conforme sugerem os restos mortais, e Augusto perdeu 1/10 de todo o seu exército quase da noite para o dia. Dizem que ele passou meses enfurecido, batendo com a cabeça nas paredes, falando sozinho, recusando-se a barbear e ver outras pessoas, ao estilo do rei Lear, mas sem charneca, tempestade nem consolo de um bobo da corte. Acabou por se recobrar, ciente, contudo, de que, apesar da vida longeva, não garantira nem o império nem sua sucessão. O que lhe restou fazer, ao saber que estava morrendo, foi surpreender Agripa Póstumo na ilha onde se exilara,
e, após constatar que o jovem não tinha mudado, ordenara sua morte, sem experimentar maior remorso que o de Otávio em relação a Cesário, quase meio século antes. O amargurado Tibério ficou entendido, seria, embora não treinado, o novo César. Augusto faleceu pouco antes do seu aniversário de 77 anos, na mesma casa em que seu verdadeiro pai morrera, perto de Nápoles, em 19 de agosto de 14 d.C. Como era hábito, ele preparou as últimas palavras. Encontrei Roma em barro e deixo para vocês em mármore. Então indagou, com leveza que jamais o abandonara, apesar de todos os problemas. Tenho representado, de modo suficientemente louvável, meu papel na farsa da vida. E acrescentou, como se Shakespeare tivesse criado seu ato final. Se lhes agradei, por favor demonstrem apreço, com um afetuoso adeus. Em seu grande romance sobre a vida de Augusto, John Williams apresenta Júlia recordando-se de ter perguntado ao pai, quando ainda conversavam: valeu a pena esta Roma que salvou? Esta Roma que construiu? Valeu a pena tudo o que precisou fazer? O príncipe se afita por um longo tempo e depois desvia o olhar. Eu preciso acreditar que sim, responde. Nós dois precisamos acreditar que sim. Talvez tenha valido a pena. O que seguiu na história de Roma estabeleceu padrões insuperáveis quanto às famílias governantes disfuncionais e perímetros imperiais desprotegidos. Ainda assim, pelo mais rigoroso cálculo, o império sobreviveu. Mas 4 séculos e meio após a morte de Augusto, Roma só caiu em 476 d.C. O Império Bizantino, fundado por Constantino, duraria outros 1000 anos. E seu papel de cristianização do Império Romano seria, no mínimo, tão importante quanto o de Augusto ao estabelecê-lo. O Sacro Império Romano, remanescente europeu do domínio romano, constituído em 800 por Carlos Magno, que portava como um de seus títulos o de mais sereno Augusto, durou outros 1000 anos, quando Napoleão o varreu do mapa. Até Napoleão achou melhor não atentar contra a Igreja Católica Romana, fundada na época de Augusto, e que, ao que tudo indica, continuará existindo no futuro sob o comando de um Pontifex Maximus, um Papa, cargo que remonta aos antigos reis de Roma, cerca de 6 séculos antes de Otávio ter nascido. A longevidade para o Império não vem de modo automático. A maioria deles teve a ascensão, a queda, então o esquecimento. Outros impérios podem ser lembrados pelas lendas que inspiraram, pelas artes que produziram e pelas ruínas que deixaram. Mas não muito além disso, quem hoje em dia tomaria como modelo do Estado a Pérsia de Xerxes, a Atenas de Péricles ou a Macedônia de Alexandre o Grande? Roma, entretanto, é diferente, bem como a China. Seus legados em termos de língua, crença religiosa, instituições políticas, princípios legais, inovação tecnológica e administração imperial sobreviveram a repetidos colapsos dos regimes que o originaram. Se a era pós-Guerra Fria foi de fato o testemunho de uma disputa entre o Oriente e o Ocidente, isso reflete a durabilidade das culturas romana e chinesa, impérios de mentes, cultivadas ao longo de diversas crises durante muito tempo. Augusto foi o mais habilidoso cultivador de Roma. Obstinado na busca por autoridade, usou-a por transformar uma república decadente, como uma vinha de Virgílio, um império florescente, mesmo para os dias atuais. Plantas não têm consciência do tratamento a que são submetidas para amadurecer de determinada maneira, mas cooperam se forem enraizadas com firmeza e cuidadas com zelo. O príncipe teve o privilégio de dispor do tempo exigido por tal horticultura. Ele cultivou dentro de si o propósito de plantar e colher autocontrole. Augusto temia o erro, e um certo sentido acabou por errar. Nunca conseguiu treinar um sucessor como Júlio César o havia treinado. Fosse o moribundo Augusto capaz de antever os abusos de seus herdeiros, teria ficado horrorizado. Nero estava a apenas 44 anos de distância. Roma, no entanto, era robusta e bastante como a China também o fora, para sobreviver a péssimos governantes. Ambas haviam feito isso por meio da diversificação, independente de uma variedade única de poder,
cresceram em ecossistemas como acontece em jardins e florestas resistentes. É ainda mais interessante, portanto, que Augusto tenha compreendido tanto de Sun Tzu na arte da guerra, apesar de nada saber a seu respeito. A explicação pode repousar numa lógica de estratégia que reforça culturas, assim como a gramática faz com as línguas, ao longo de vastas extensões de tempo, espaço e escala. Se assim for, o senso comum, quando confrontado com circunstâncias extraordinárias, pode ser outra das contradições que convivem nas inteligências de primeira grandeza, pois a prática de princípios deve anteceder sua derivação, sua articulação e sua institucionalização. Você pode olhar as nuvens como Polônio, mas precisa ter os pés no chão. Bem, esse foi o fim desse capítulo 3 desse livro. O próximo vai falar de almas e estados e continua na próxima leitura. Tchau, tchau.